tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de abril de 2014. Esse é o verbete de número 2981. Ele tem 7 páginas, 64 elogias e 21 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é autopesquisa despertológica, da especialidade despertologia. Definição: a autopesquisa despertológica é o ato ou efeito de a consciência intermissivista empreender os autoesforços conscienciométricos no sentido de avaliar, diagnosticar e assumir, no tempo oportuno, o nível evolutivo equivalente a 50% do patamar racional do Homo sapiens sereníssimos, modelo evolutivo para a humanidade. O holopensene pessoal da parapercepciologia interassistencial. A ortopensenização habitual. A eliminação da patopensenidade. A depuração constante do materpensene pessoal. O holopensene pessoal da benigno-pensenidade. A autopesquisa despertológica. A estratégia intraconsciencial objetivando a assunção da autodesperticidade. A decisão pela autodesassedialidade mantida, a mega viragem de mesa, a autocrítica interassistencial profunda, a autorresponsabilização proexológica perante os compassageiros evolutivos, a recomposição grupocármica sem melindres, a maturidade proexológica na prática, o protagonismo grupocarmológico, o auto-ultimato cosmoético banindo as autocorrupções subreptícias renitentes, a redução na taxa de erros pessoais, que é a anti-errologia. A autovivência teática do EV profilático urbi et orbi, quer dizer, em qualquer situação, em qualquer local. A confiança total na autossinaléticologia, a ultrapassagem do gargalo holossomático, a projetabilidade lúcida desvendando os bastidores da interassistencialidade, a TENEPS assentando a auto-organização despertológica, o epicentrismo consciencial qualificando a autoimunidade parapsíquica, o despertamento do interesse da parapreceptoria técnica, a TENEPS 24 horas como antessala da desperticidade teática. E aqui embaixo, a priorização da auto-organizaciologia intrafísica visando a instalação da UFIEX pelo ser desperto em tempo oportuno, é a condição da semiconsciexologia. E aqui na argumentologia, página 20, no tópico autopesquisa, nós trazemos aqui 15 questões concernentes ao holopensene da autopesquisologia parapsíquica, listadas aqui na ordem alfabética, nós vamos inserir. Então, aqui está a essência dessa autopesquisa despertológica, na minha opinião. Página 21, tópico contexto, nós colocamos aqui 8 realidades elencadas a seguir, capazes de mostrar a condição de facilitador do aumento da compreensão e aplicação dos conceitos da despertologia vivenciados aí pela CCCI. Continuando no tópico marcos, nós colocamos 5 patamares evolutivos com respectivas características essenciais capazes de anatomizar a trajetória do tenepsista, homem ou mulher, compromissado em assumir a autodespertologia ainda nessa vida. Então nós fizemos um recorte da escala para tornar mais didático essa assunção despertológica. Em remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos autodomínio emocional despertológico, despertometria, megafenomenologia na desperticidade, pré-desperticidade e sinergismo TENEPS-epicentrismo. A autodespertologia é a especialidade da conscienciologia imperativa para todo intermissivista engajado na Reurbex. Para assumir a desperticidade, o primeiro passo é ter mega-voliciolina. Questão: você já realizou seriamente a pesquisa da obtenção da autodesperticidade? Vem assumindo o percentual viável de autodesperticidade para o momento evolutivo atual? Ou ainda tergiversa apoiando-se em justificativas anticosmoéticas? Na bibliografia, há 11 fontes bibliográficas.
A mega-análise do professor João Paulo: aferição, autoavaliação, autoinvestigação, mega-desassédio, epicentrismo, inabalabilidade, autoimunidade, autodefensividade, antiemocionalidade, autorrefratariedade, autoimperturbabilidade, autodespertometria, autopesquisologia, conscienciometrologia, interassistenciologia, homeostaticologia, holomaturologia, desassediologia, despertologia e evoluciologia. Questionamentos. Na fatologia, página 18, final da segunda linha, poderia explicar a predominância da OMI-Super nos autoposicionamentos diários? Isso até hoje estava sendo também tema de debate na mini tertúlia. Vamos passar, o professor Waldo comentou um pouco sobre isso. Eu vejo o seguinte: a condição da desperticidade, o desperto, ele começa a ter mais lucidez do que a média. E esse aumento da lucidez começa a demonstrar, principalmente pelo processo parapsíquico, determinadas situações, condições e bastidores da assistencialidade, que a pessoa às vezes não pode abrir o jogo, né? Ela não pode falar, isso seria um estupro evolutivo para com os assistidos. Então tem que se saber dosificar essa informação. Então você começa a se pegar pensando mais na OMI-Super. Quando que eu devo falar, quando que eu não convém abrir o jogo, né? Isso, no meu caso, acontece muito em dinâmica parapsíquica e nos cursos de campo, principalmente, que às vezes a gente consegue perceber alguma coisa acerca daquela pessoa, acerca do contexto extrafísico envolvendo essa pessoa, e aí você se vê nessa situação, falo ou não falo? Na maioria das vezes, na dúvida, eu prefiro não falar. Em efeitologia, na página 19, terceira linha, poderia comentar os efeitos desassediadores da autoidentificação seriexiológica? Eu acho que aqui tem várias abordagens. Uma delas que a gente pode fazer é na condição da própria informação. Em geral, você ter mais informação, isso é desassediante. Você está mais munido, você está mais em condições de poder ajudar e tecer considerações, ter um discernimento mais pronunciado sobre, no caso aí, a própria realidade pessoal. Mas isso extrapola essa condição quando você começa a olhar para o grupo do qual você faz parte. E essa condição do grupo, você começa a identificar quem é quem. Pelo menos no início do processo, você já começa a ver pelo menos quem estava mais a seu favor, quem coadunava com seus ideais, com seus interesses, e quem estava contra você. E essas pessoas que estavam contra, o que elas defendiam e o que você também defendia. E dentro disso você aplica a régua da cosmoética e vê que o processo da TARES, da tarefa do esclarecimento, envolve o desassédio, envolve essa turma do contra. E até sincronicamente, eu comentei na outra tertúlia, que está o Clóvis Bevilacqua e o Claude Bernard. Então, falando de vida passada, no meu caso, são duas pessoas que eram afins ao Littré, né? O Claude Bernard, inclusive, era amigo, participava da mesma associação, da mesma comunidade em função da medicina. Então, você conhecer esses bastidores, saber mais, te permite ter uma maior informação, uma maior noção, um maior discernimento quanto à sua autoimagem, à sua localização na escala evolutiva, onde que você se enquadra. E isso é desassediante. Por quê? Você não mais supervaloriza a sua condição, como às vezes acontece para o processo de ego, e também você não minimiza mais tanto, não tira tanto o corpo fora. Você tem uma noção mais aproximada da sua realidade, daquilo que você pode e daquilo que você realmente não é bom, daquilo que são os seus trafares. Então isso acaba promovendo um nível de autenticidade maior da própria pessoa, para ela. Alverbetógrafo, professor Pedro. Patologia, página 17, primeira linha. Qual a melhor estratégia intraconsciencial objetivando a assunção da autodesperticidade, em sua opinião? Aqui acho que tem duas abordagens também. O processo, como eu coloquei, estratégia intraconsciencial, a pessoa tem que fazer assim um
um diagnóstico de como é o funcionamento dela. E aí isso envolve o processo da conscienciometria. Ela tem que ter noção dos trafores, trafares e trafais. E aí, com isso, ela, vamos dizer assim, fazia esse planejamento despertológico. Mas, de modo geral, o que eu, pelo menos, procurei fazer comigo, eu vejo que acontece com outras pessoas, primeiro, a pessoa investir tudo no parapsiquismo. Porque, em geral, é um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores trafais que nós temos. Quem já vem muito do parapsiquismo, às vezes, ou empregou mal, quer dizer, não soube empregar o parapsiquismo de modo adequado, vem com o parapsiquismo destrambelhado. Então, tem que investir no parapsiquismo cosmoético. Mas isso, em geral, no nosso caso aqui da comunidade, eu vejo que é a minoria. A maioria, nas últimas vidas, talvez não tenha trabalhado tanto com o parapsiquismo. Então, é o caso de colocar aí as fichas nessa caixinha. Depois disso, vem o processo de liderança. Quer dizer, a pessoa assumir uma condição de liderança porque a manifestação, no caso do líder, ela tem uma repercussão maior. E essa repercussão mexe com outras pessoas, mexe com as outras dimensões, e ela vai ter uma noção do processo de desassediadidade dela. E aí, nesse caso, ela vai começar a se pegar também ponderando mais ou levando mais seriamente a questão da cosmoética. Quer dizer, o que é essa cosmoética? Quando é que eu posso ser mais cosmoético, quer dizer, exercer mais essa minha cosmoética? O que falta em mim para ser mais cosmoético? É isso que eu quero dizer. E aí o resumo disso tudo, eu acho que se a pessoa puder investir na TENEPS de modo adequado, ela resume essa condição toda, porque ela é um processo parapsíquico assistencial, ela está assumindo uma liderança perante o processo da multidimensionalidade, e ela vai se debater com as questões da cosmoética. Então, se a TENEPS ela vem em crescimento, ela está se expandindo, é sinal que a pessoa está mexendo com os próprios trafores, trafares, trafais, está fazendo autoconscienciometria, ela está querendo acertar, ela está entrosada com o parador de função e, inevitavelmente, como a gente coloca aí no verbete, isso tende a caminhar, a escoar para a esperticidade. Em Fatologia, página 17, terceira linha. De que maneira podemos realizar em alto nível a autocrítica interassistencial profunda? E como funciona a autorresponsabilização proexológica perante os compassageiros evolutivos? Então, no caso aqui, na minha opinião, a autocrítica interassistencial profunda, ela é fundamental exatamente para a gente saber fazer aquela dosificação, saber quando falar, quando não falar, quando colocar mais energia, quando retirar o time de campo. E o primeiro passo para isso é a pessoa ouvir sem apriorismos, quer dizer, sem parte-pris, sem a pessoa ter já uma pré-concepção, um preconceito, uma definição prévia daquele contexto. Ela realmente está disposta a ouvir e a resolver aquela situação. Se a pessoa diminui as defesas, as justificativas, as vitimizações, e ela quer realmente acertar, ela não cai no caso, por exemplo, que às vezes a gente observa de ter dezenas de pessoas falando a mesma realidade para ela, ou poucas pessoas, e ainda assim elas continuarem defendendo uma determinada posição. Então essa autocrítica eu vejo que é fundamental no processo evolutivo e é uma das condições que os amparadores mais valorizam. A autorresponsabilização proexológica perante os compassageiros evolutivos, eu vejo que a pessoa começar a assumir um modo dela poder contribuir de maneira mais prática para esses compassageiros. Uma forma prática que a gente vem trabalhando é justamente com a técnica do parassociograma. Até vou aproveitar o gancho aqui. Nós vamos ter uma oficina de parassociograma no dia 17 de abril. Então, daqui a 14 dias, 2 semanas, justamente numa quinta-feira, exatamente 2 semanas. Então, 17 de abril, de 15 às 20 horas, é véspera de feriado, no discernimento, a professora Cristiane Ferrari e a professora Patrícia Pelarice vão estar ministrando essa oficina. O que é esse parassociograma? É o mapa das relações sociais e parassociais elaborado pela própria pessoa interessada com a finalidade justamente de diagnosticar o status grupocármico e assumir a responsabilidade interassistencial perante tais grupos de convivência. Então, com isso, o que o parassociograma ajuda? Ela faz esse mapa, quer dizer, a pessoa coloca o nome das pessoas, coloca a qualidade da relação, elas vão passar lá a técnica justamente para isso,
E ela começa a ter uma visão de conjunto desse grupo do qual ela faz parte. E só do fato dela começar a elaborar isso, parar um tempo e refletir sobre essas pessoas de um modo mais isento, de um modo mais assim distante, ela começa a olhar com outros olhos essas pessoas, essas relações, o processo multidimensional envolvido e começar com o tempo, com o aprofundamento, com essa técnica, a vislumbrar, e aí é onde a gente quer chegar, as raízes serexológicas dessa realidade. Quer dizer, enquanto a pessoa ainda rechaça muito o grupo, ainda não dá muita importância, ainda de algum modo acha que ela é diferente, muito diferente do grupo, ela está simplesmente denunciando essa falta de inteligência grupocármica. Por quê? Ela faz parte daquele grupo, e se aquele grupo chegou naquela condição, de um modo ou outro ela tem alguma responsabilidade para com isso. Então, em outras palavras, é ela começar a assumir essa condição na prática, e aí, como a professora Cristiane sempre comenta, se a pessoa fizer TENEPS, aí é uma mão na roda, quer dizer, é a fome com a vontade de comer, você vai estar levando para a TENEPS, você vai estar indo para a TENEPS com um nível de lucidez muito maior sobre as dificuldades grupocármicas, sobre o quem é quem, sobre os perfis e assim sucessivamente. Então vale a pena, dia 17 de abril, aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento, de 3 da tarde, 15 horas, até as 20. Enfatologia, página 18, quinta linha. De que forma fazer o diagnóstico e eliminação dos autoassédios latentes? Como descobri-los sem auto-enganos? Se não me engano, tem até sugerindo aí um verbete do professor Max, que é autoassédio latente, se não me engano, autoassedialidade latente, algo nesse sentido, vale a pena, que são aquelas condições que às vezes a pessoa não se deu conta ainda ou ainda coloca os trafares dessa condição, esse autoassédio, para debaixo do tapete. Uma maneira da pessoa diagnosticar isso, que eu vejo, é ela fazer uma análise mais ao longo do tempo, do timeline. Então ela observa, por exemplo, nessa semana, o que foi que ela mais se chateou, qual é aquele pensene insistente, ou patopensenidade insistente, aquela pensenidade que tende a se repetir. E ela faz isso para o mês passado, para o ano passado, uma década, um lustro, uma década, ela vai voltando no tempo e ela vai vendo que muitas vezes esse padrão de manifestação ele tende a se perdurar. E aí é bom ela dar um nome para isso e ponderar sobre. Se ela puder aplicar aquela técnica da autorreflexão de 5 horas, inclusive aprendendo a realizar o que a gente chama de metapensenidade, quer dizer, aprender a pensenizar sobre os próprios pensenes, ela vai conseguir diagnosticar a qualidade da pensenidade. Então, sempre que surgir um pensene mais negativo, mais patológico, mais assim fora do padrão, ela vai ficar mais atenta e ela vai registrar qual é a temática daquele patopensene. Por exemplo, tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder, tem a ver com sexo, tem a ver, sei lá, com competição, e ela vai começando a fazer isso que a gente chama também de pensenograma. Então, até escrevi um verbete auto-ultimato cosmoético, que uma das técnicas que eu utilizei para poder pensar na desperticidade é fazer esse pensenograma, depois o gesponograma e o tenepsograma. Essas foram as 3 frentes que eu elegi como sendo mais prioritárias para poder tentar eliminar as autocorrupções, principalmente essas autocorrupções, assim, às vezes subreptícias, às vezes latentes, às vezes aparentemente ocultas, e que a gente ainda não encarou, né? Então a metapensenidade realmente ajuda bastante nisso. Professor Pedro, poderia comentar em Fatologia, página 17, última linha, a recomposição grupocármica sem melindres, e na página 18, protagonismo grupocarmológico? É isso, a gente falou aqui en passant que para se pensar em desperticidade, eu não consigo desvencilhar a condição da liderança, da liderologia teática e parapsíquica. Então, aí a pessoa tem que avaliar cada caso, né? No seu caso, o processo de liderança, o que é mais forte na pessoa? Qual seria um trafor da liderologia pessoal? E a pessoa colocar energia nisso, colocar isso para frente, sem esquecer as outras frentes, mas elegendo aquele megafoco como sendo o principal.
Então vai ter gente que vai eleger, por exemplo, vai ser o caso de algumas pessoas, o processo da intelectualidade. Então ele vai se colocar na condição de líder intelectual, e a partir disso vem as outras coisas, o parapsiquismo, a cosmoética, a interassistencialidade e assim por diante. Tem outras pessoas que é o parapsiquismo propriamente dito, então é a liderança parapsíquica, então esse vai ser o carro-chefe, e ela vai depois tentar compor essas outras frentes de um modo mais assim, secundário, num segundo tempo, numa segunda época. Enfim, liderança administrativa, às vezes a pessoa é boa de lidar com as outras, é boa de saber fazer a coisa acontecer, boa com os negócios, então isso, como mexe com várias outras pessoas, mexe com um empreendimento maior do que todas as pessoas envolvidas, ela pode eleger isso como sendo o foco para ela priorizar esse protagonismo grupo-karmológico, quer dizer, a assistencialidade dela vai estar sendo exercida de modo mais predominante a partir da condição administrativa. E por aí vai. O processo da comunicação, por exemplo, da TARES, a pessoa pode elencar a condição de docência, a condição de dar aulas como sendo a prioridade, e a partir disso ela então conseguir ajudar o próprio grupo. O que eu acho que não dá, quando a gente fala em desperticidade, é a pessoa eleger esse mega foco e ficar só nele. Quer dizer, vamos supor, a pessoa se considera boa em intelectualidade, ela ficar só nisso e esquecer do resto. Eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas que chegam no conselho de EPICONS, chegam ao PROAD, chegam na condição da desperticidade e às vezes ainda com um gap muito grande entre essas frentes. Quer dizer, às vezes a pessoa deixou o parapsiquismo muito de lado, ou ela deixou a intelectualidade de lado, ela priorizou só aquilo que ela já era boa. Isso é uma estratégia, mas não dá para deixar essas outras frentes de lado. Então eu, como estratégia, que a gente comentou antes aí, a estratégia intraconsciencial, eu sempre procurei olhar se essas frentes estavam sendo mais ou menos levadas de jeito, para justamente não ter um gap muito grande entre elas. Né? Outra pergunta, Pedro, você percebe alguma diferença no alcance da desperticidade entre os gêneros? Eu acho que essa assunção, né, esse atingimento, a pessoa alcançar a desperticidade é diferente, eu acho, do homem para a mulher. O ginossoma, na minha avaliação, eu vejo que tem muito mais facilidade em duas frentes e os homens em outras duas frentes. E cada um tem que tentar fazer essa composição. Então, no caso das mulheres, é muito mais fácil, eu vejo, o processo da assistencialidade, porque já é natural do ginossoma, em função da maternidade, em função dos hormônios, isso é mais da própria mulher, em geral. E o processo decorrente disso do próprio parapsiquismo. Então, as mulheres têm mais facilidade de se doar, de perceber, de ser dócil ao processo extrafísico, aos amparadores, que os homens não têm. Os homens, por outro lado, eu vejo que a maioria atinge a desperticidade, que pelo menos tem a seu favor a condição da liderança e a condição de autodefesa geral, principalmente a autodefesa energética. Então, com isso, de modo geral, as consciências começam a compor, fazer essa composição para a assunção da autodesperticidade. Então, quando você encontra uma mulher que já se conscientizou disso, já assumiu liderança, já não tem mais medo de assumir liderança, já não tem mais medo de se posicionar, já não deixa tanto a emocionalidade tomar conta, porque aí você pergunta aqui quais singularidades você percebe no processo, né, da conquista da desperticidade no ginossoma especificamente. Uma delas que eu vejo são as vulnerabilidades, principalmente vulnerabilidades emocionais. Então, quando a mulher já não tem tanto mais essa condição, o cardiochakra já não é mais tão descompensado nesse aspecto, aí a mulher caminha mais rápido. E eu considero, sempre falei isso, obviamente que depende de cada caso, mas se você puder comparar no complexes um homem e uma mulher, ambos despertos, eu acho que em geral a mulher leva vantagem. Ela deve ter superado muito mais a diversidade hormonal, holossomática, social, contrafluxo, tudo isso. E acho que então que o mérito dela, em geral, é difícil comparar, né, duas pessoas, mas em geral ela tende a ter mais mérito, pelo menos eu olhando na condição, tudo aquilo que eu vivencio no parapsiquismo, a dificuldade que eu tenho, eu vejo que o soma às vezes não ajuda, e o processo mesmo
todos os preconceitos e condições que a mulher vem sofrendo, isso também não a ajuda. Então, a mulher que consegue bancar a desperticidade nessa dimensão, de modo lúcido, sem descambar, sem justamente cair nessas condições que são mata-burros, né? Estou falando de modo geral, ela tem muito mérito. Pedro, e qual você acha que é a dificuldade maior do homem? Do homem é o processo do poder, essa condição da liderança. Às vezes ele começa a achar que os fins justificam os meios. Então ele pensa assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu estou exercendo essa liderança aqui de um modo tão positivo, então o ideal é eu ficar no poder. Tem de 10 anos, sei lá quantos anos, e a pessoa perde essa noção. Então o homem, eu vejo que ele é muito mais agarrado com essa condição da liderança, de querer fazer, e ele muitas vezes se perde nisso. Então quando a gente observa, e aí tem alguns casos que a gente no AVA acompanha muito, a pessoa aparentemente muito bem intencionada, mas os fatos começam a vir contra a pessoa, e ela ainda assim não abre mão da condição dela, e aí tem a condição do poder, a gente vê que ela está nessa vulnerabilidade, ela está começando a cair de quatro. Então aí vem os assediadores do passado, já conhecem o temperamento da própria pessoa, inflam aquela condição que ela já tem, e ela começa a achar que ela está cada vez mais correta. Então por isso que eu falei, a autocrítica, né, mais aprofundada, a autocrítica interassistencial profunda, quer dizer, essa mão dupla da interassistencialidade, calibrando a autocrítica, ela é fundamental. Então a pessoa tem que manter o diálogo e o despojamento, quer dizer, ela tem que, vamos resolver o processo, sem precisar defender, justificar, sabe, elaborar quase que um tratado justamente para poder se defender. Então o homem, eu vejo que ele se pega muito nessa condição do poder. A mulher, pelo que eu vejo, é mais o processo emocional. Você começa a discutir, daí a pouco a mulher está chorando, aí tem que parar, tem que dar um lenço, aí volta, faz parte, né? Então, isso de modo geral, né? A gente está assim meio que generalizando, mas é uma realidade. Então a gente tem também, além do AVA, a gente tem uma cobaiagem muito grande nos EPICONs, né? Então os EPICONs, a gente consegue observar que tem pessoas com diferentes perfis, né? E todos estão procurando acertar. Então essa realidade toda daquele que é mais parapsíquico, daquele que é mais intelectual, daquele que é mais benévolo, da benignidade crassa, homens e mulheres. Então com isso a gente começa a fazer essa classificação. Mas para dar o próximo passo, na minha opinião, na desperticidade, aí cada um vai ter que olhar o seu caso e ver aonde é que eu estou devendo, aonde que eu preciso melhorar mais. Você vê, no meu caso, uma das coisas que eu via, isso está completando 10 anos, em 2004, 2003, para ser mais preciso, já passou de 10 anos, foi a condição do parapsiquismo, que eu tinha muita facilidade, mas não levava a sério, tirava o corpo fora. E depois disso, a própria condição da liderança. Então, a gente tem que assumir a liderança, tem que assumir os trafores, porque isso aí é o que vai impulsionar essa conquista. E, só fechando essa ideia, quando a gente foi ajudar a elaborar o PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade, eu fui um dos que propus a condição de ser todo feito a partir da condição de Consim Cobaia. Então a pessoa vai lá na frente e todo mundo dá o feedback para ela. Ela responde um questionário, são 6 módulos, cada módulo tem um tema prioritário. Por exemplo, o CPC. Então a pessoa responde algumas perguntas, vai lá na frente e ela é sabatinada ali, justamente para a gente tentar, ao longo desses 6 módulos, nos ajudar, né, uns ajudando os outros. E não tem professor, não tem EPICON, a figura só do EPICON que fica só ali, quer dizer, todo mundo participa dessa condição lá do Consim Cobaia, faz os 2 papéis, justamente para tentar compor as lacunas que faltam para a assunção da autodesperticidade. Então isso é muito importante, essa condição de autocrítica, você receber autocrítica, né? Você receber heterocrítica para melhorar a sua autocrítica. Em Parafatologia, página 18, 9ª linha, poderia comentar a vivência da mega-euforização calçando a autotransafetividade futura? Eu penso que a mega-euforização é um dos assuntos que o professor Valdo trouxe e bateu muito nessa tecla, e havia aqui até na quinta-feira, coincidentemente, né, havia a técnica da mega-euforização que ele utilizava aqui, para a gente começar
a valorizar mais, e até ontem a gente discutiu isso na nossa dinâmica parapsíquica, valorizar mais o nível de homeostasia que a pessoa já se encontra. Às vezes nós não valorizamos isso, às vezes a pessoa já tem uma conquista dessa, já tem um nível de oásis íntimo, um paraíso pessoal, mas ela ou menospreza isso, ou acha que não é tanto assim, e ela foca muito nos trafares, que é uma coisa boa, mas há uma tendência dela, ao focar nos trafares, ela acabar contaminando a própria análise e ela achar que tudo não presta, que aqueles trafares que ela tem são mais sérios do que na realidade são, eles são mais importantes, enfim, ela cria um monstro, cria uma realidade, cria tempestade no copo d'água, e ela com isso fica paralisada, e os assediadores adoram, porque nem precisa de assédio nesse caso, a própria pessoa é o próprio assediador, e como a gente dizia no futebol, como se diz no futebol, a natureza marca, quer dizer, não precisa marcar essa pessoa, se preocupar com ela não vai fazer gol, porque ela mesma vai se enrolar. Você passa a bola para ela e ela vai perder a bola, ela vai jogar a bola para fora e assim por diante. Então, eu, inclusive no próprio PROAD, falei isso ontem, a gente está tentando trazer e bater na tecla de uma campanha mais traforista. Quer dizer, o trafor foi que trouxe a pessoa para o curso intermissivo. Então, a pessoa tem que focar mais no trafor, naquilo que ela tem de positivo. E isso vai fortalecer a autoconfiança da pessoa para ela ir, no segundo momento, olhar os trafares com calma, mas sem se contaminar, sem se vitimizar por essa condição. Então, a partir disso, que é o básico, que é o beabá, a pessoa começa a valorizar isso, começa a valorizar as suas conquistas, ela vai começar a se sentir melhor, mais bem consigo mesma, falando assim, e aí com isso ela vai externalizar esse nível de mega euforização dela. Cada um vai ter o seu próprio nível de mega euforização. Mas sendo o percentual que for, já é assistencial, porque ela tende a melhorar o próprio holopensene, tende a melhorar a sua convivência, o bom humor começa a aparecer, e aí ela começa a ser uma pessoa mais assistencial. Então isso é a base, vamos dizer assim, a semente, a raiz disso que hoje o professor Valdo está comentando da autotransafetividade, que é uma condição muito mais avançada, superior aos gêneros, vivenciada nas comunex avançadas e que nós já temos condições de poder vivenciá-la aqui. Então, para isso, nós temos que estar muito bem calçados do ponto de vista parafisiológico, do ponto de vista holossomático, do ponto de vista intraconsciencial. Então, em outras palavras, a gente tem que dar mais valor para aquilo que nós já conquistamos, para esse nível de bem-estar íntimo e tirar partido positivo disso, tirar partido cosmoético dessa realidade. Ainda em Parafatologia, página 18, quinta linha de baixo para cima. Poderia correlacionar os seguintes itens: as retrocognições, fortalecendo a inabalabilidade consciencial, holomaturologia, e a identificação das personalidades consecutivas pessoais e alheias, ampliando as bases da autodespertologia. Poderia exemplificar? O negócio é o seguinte: eu vejo que as retrocognições, elas nos ajudam, como eu estava comentando antes, a fazer essa localização. Colocar a pessoa ao longo de qualquer escala, da escala evolutiva, da escala da própria autoestima, a pessoa tem uma noção melhor da própria realidade. Então ela vai ver, muitas vezes, aonde que ela já errou, aonde que ela já foi perseguida, eventualmente, em que grupos que ela participou, que ela tem mais culpa no cartório. E aí vem também um parênteses aqui da mini tertúlia. Quando isso é feito, a própria pessoa tende a modificar, porque você está vendo ali, relembrando, né? Você está revivenciando aquela condição que você, ou eu, ou qualquer pessoa que vivenciou, foi um algoz, ou teve uma atitude mais anticosmoética, teve uma atitude complicada do ponto de vista da defesa evolutiva, a tendência qual é? A pessoa mudar. A pessoa tentar reparar esse erro. A pessoa fazer a meia-culpa. Falar, realmente, eu vacilei, eu errei, eu fui conivente, eu de algum modo estava defendendo algum interesse espúrio e, vamos dizer assim, situa, não vai se contaminar, não vai se vitimizar, mas ela está lustra para aquela condição. Então isso mexe com a interconsciencialidade e ela vai, naturalmente, ela vai começar a propor ações para ela mesma, ações mais positivas,
contrárias àquela outra, ela vai tentar então fazer a recomposição, vai tentar fazer a reparação. E aí qual é o parênteses da mini tetudo que eu queria fazer hoje? Foi falado exatamente isso. O processo da transmigração extrafísica, transmigração interplanetária, quando as consciências são conduzidas para outros planetas evolutivamente inferiores para ressomar ali e praticamente recomeçar um processo evolutivo, é porque esse efeito, essa condição já não existe mais. Nem as retrocognições desse tipo que eu estava comentando são capazes de fazer a pessoa retomar o nível de autocrítica. Quer dizer, a pessoa está tão emperdenida, está tão recalcitrante, ela está tão aparentemente convicta daquela realidade baratrosférica que a única saída é fazer essa transmigração. Então você veja, a retrocognição ela naturalmente é um recurso terapêutico. É natural que isso aconteça. E aí, fazendo o gancho, quando a gente identifica essas personalidades consecutivas, isso é muito impactante. Isso mexe muito com a intimidade do micro-universo consciencial só pela informação em si. Se pudesse isolar e a pessoa estudar só aquela vida, a retrovida, e vamos dizer assim, as repercussões, o que fez, os acertos, os erros, o que escreveu, o que deixou de escrever, só isso já é uma loucura em termos de revolução e de possibilidade de reciclagem. Mas, como eu estava comentando, quando você expande isso para o grupo, ou seja, qual a repercussão daqueles atos, o que aconteceu com os seguidores, com a prole mental somática, com os eventuais enganos extrafísicos, desmandos anticosmoéticos, então isso mexe ainda mais com a pessoa. Ela fala, nossa, mas olha a repercussão daquilo que eu fiz. Então isso ajuda no desassédio, por quê? Porque às vezes na condição da autodesassedialidade, da desperticidade, por quê? Se por um lado ela já começa a ver que recentemente ela já não está tão mais envolvida com coisas muito crassas, muito críticas, muito anticosmoéticas, ela já estava tentando acertar, ela de algum modo já doou o seu esforço holossomático para a humanidade de algum modo, no nível que seja, ela já está começando a fazer essa recomposição, já saindo dessa recomposição e já pode pensar naquela fase da libertação, lembrando daqueles ciclos do grupo karma. Tem a interprisão, a vitimização, a recomposição, a libertação e a polikarmalidade. Então, se ela já está pensando na libertação, na minha avaliação, o processo da libertação é muito par e passo, é muito concomitante com a condição da desperticidade, da vivência da desperticidade. Por quê? É uma libertação que ela tem desses assédios, dessas influências. Ela não sucumbe mais. Ela é capaz de ouvir as críticas dos assediadores, ver o que tem pertinência e o que não tem, e não se vitimizar mais. Então, você olhar para o passado e conseguir lidar com o assédio atual e com o assédio do passado, indica um nível de para-imunidade maior. Então, o ideal é manter, como eu sempre comento também, a autocrítica nessa condição. Por quê? A natureza não falha, a natureza humana não falha. Então, as retrocognições, elas não podem ser deturpadas. A pessoa não pode querer também, por outro lado, tapar o sol com a peneira. Ela tem que ter essa autocrítica que eu estou falando. Onde foi que eu fiz besteira e onde foi que eu acertei. Porque, às vezes, a pessoa que está distante ainda da desperticidade é aquela pessoa que quer provar que ela é desperta. Ela quer provar pela propaganda que ela é desperta. E não dá, isso não se sustenta. Então, ela quer, muitas vezes, edulcorar uma situação, uma história, uma realidade que está claro que não foi desse modo. Então, a desperticidade ela tem que ser algo que os fatos corroboram, não que aquilo que a própria pessoa está querendo, às vezes à força, ou às vezes com alguma intenção espúria, impor para as outras. Então, tem que manter o princípio da descrença antes, durante e depois, quando vai se analisar qualquer nível de auto-retrocognição ou hetero-retrocognição também. Em Parafatologia, página 18, segunda linha, poderia relatar a ultrapassagem do gargalo holossomático? Como eu comentei de um outro modo, eu vejo que quando a pessoa vai fazer aquela estratégia intraconsciencial, procurando analisar
o que me falta de fato para ser um ser desperto, para funcionar como um ser desperto, ela vai chegar nesse gargalo. Tem pessoas que o gargalo vai ser mais um processo emocional, que é muito mais comum, eu vejo. Outras vai ser o processo parapsíquico, outras vai ser o processo intelectual, outras pode ser uma condição mesmo somática, que às vezes a condição somática é um gargalo, ela vai ter que superar aquilo para ela poder não, vamos dizer assim, não mais medrar frente aos assediadores. Então, eu lembro disso, que a pessoa que não está bem resolvida consigo mesma, é muito mais fácil os assediadores puxarem o tapete dessa pessoa. Eu tive uma experiência interessante quando eu fui dar meu primeiro ECP2. Eu estava indo para o salão na sexta-feira, lá no campus de Saquarema, e eu lembro que eu saí do chalé, no caso do chalé que eu estava, passei por uma árvore que tem ali próximo, e quando eu passei, tudo mudou, eu me vi como se estivesse num túnel, numa condição assim, muito parecido com aquelas celebridades que vão passando, tem os seguranças e tem toda aquela gama de fotógrafos, repórteres, fãs, todo mundo querendo falar, interpelar a pessoa. Só que no caso ali eram os assediadores me acusando me chamaram de tudo que foi nome. E eu vi aquilo tudo, fiquei tranquilo e passei, mas registrei os principais, vamos dizer assim, apelidos que eles me falaram. Então eu vi que ali, se eu entrasse naquilo, seria o meu mata-burro, a minha vulnerabilidade. Mas eu vi que ali é onde eu mais precisava calçar. Quando, isso foi em 2008, 7, 8, né, por aí. O tempo se passou e eu procurei focar na superação daquela condição, daquele trafar. Eu vejo que isso me ajudou a impulsionar, vamos dizer assim, me trouxe mais autoconfiança na minha manifestação de um modo geral, como EPICOM, como consciência, como professor. Então, o que eu entendi ali? Os amparadores me permitiram perceber aquela turba contra o meu processo e aonde que eles pegavam. Eu percebi, eu registrei e procurei fazer o meu papel. Então eu vi que até eu chegar àquele ponto muita coisa já tinha sido superada, mas precisava ainda uma lapidação e foi o que eu procurei fazer. Então esse gargalo lossomático todo mundo tem, não significa que eu não tenha outros, mas você vai em camadas, você vai tendo outros desafios e você vai procurando ultrapassar, né, esses desafios. Mas quando eu coloco a condição de gargalo, é aquele que se não fizer, se não passar, não dá para a pessoa realmente querer, né, galgar outros patamares na escala evolutiva. E ele pergunta ainda que na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, relate a priorização da auto-organizaciologia intrafísica visando a instalação do OFIEX pelo ser desperto em tempo oportuno. Eu vejo que essa condição da OFIEX, em geral, ela pode vir antes ou depois da desperticidade, assim, com D maiúsculo, né? Desperticidade realmente total. Mas, no nosso caso, eu vejo que ela é mais crítica, a condição da OFIEX, em função de uma disponibilidade maior para o trabalho com os amparadores. Então, eu atribuo muito essa condição da auto-organização porque a pessoa tem que ter uma vida para isso. A prioridade dela tem que ser a condição da OFIEX, a condição da interassistencialidade multidimensional, a condição mesmo da extrafisicalidade. Então, ela não pode ter compromissos muito críticos, ela não pode mais, por exemplo, dirigir, ela não pode ser mais, entre aspas, escrava de um determinado trabalho ali, que force ela, sabe, de segunda a sábado, com horário fixo, porque as possibilidades do processo assistencial, as demandas interassistenciais, elas acontecem o tempo todo. Então, não dá para os amparadores ficarem vendo que horas que a pessoa vai estar disponível. Para isso tem a TENEPS. A pessoa já começa a se organizar para naquele horário da TENEPS, uma hora, entre aspas, ela está para aquilo, os amparadores então confluem para aquilo. A OFIEX é quando isso já não existe mais, já ocupa realmente as 24 horas do dia. Então a pessoa tem que ter um nível de liberdade maior, ela tem que ser realmente dona da própria vida nesse aspecto. Então não pode ter mais vulnerabilidade do ponto de vista econômico e financeiro, por exemplo, do ponto de vista afetivo sexual, do ponto de vista de tempo mesmo intrafísico. Então eu, no meu caso, eu não penso mais muito nisso. Antigamente eu ficava mais preocupado, né? Como é que eu vou fazer para um dia pensar em ter
O FIEX, eu vejo que isso é decorrência dos trabalhos, inclusive da ajuda dos amparadores de um lado, e eu estou procurando me organizar, estou procurando diminuir meu trabalho, estou procurando calçar o processo da aposentadoria para, quem sabe, se tiver algum mérito nisso, eles poderem vir com essa proposta. Mas a UFIEX eu vejo que é uma coisa muito mais transcendente do que às vezes a gente até compreende. E depende basicamente dessas condições intrafísicas mesmo. É um paradoxo, né? A condição é totalmente extrafísica, mas depende da segurança intrafísica, da possibilidade da pessoa ter mais segurança intrafísica. Professor Pedro, em binomiologia, página 19, terceira linha, poderia falar do binômio emoção-erro? Eu acho que é muito clara essa relação, né? A emoção, ela tende a obnubilar, ela tende a reduzir a nossa lucidez. A pessoa tende a ir na empolgação, ela tende a funcionar de um modo instintivo, de um modo automático. E aí, como não há essa parcela do discernimento, a chance do erro é muito maior. Até tem uma citação do Jonathan Swift, se não me engano, que ele fala assim: é muito difícil você, pela racionalidade, às vezes conseguir ajudar alguém que adquiriu aquela convicção pela emocionalidade, porque a pessoa defende aquele ponto de vista não mais do ponto de vista racional, mas ela está defendendo do ponto de vista emocional. Então fica complicado muitas vezes, porque a linguagem é como se fosse outra, né? Como se fosse diferente. Eu vou fazer essa última aqui e vou abrir para, se alguém quiser fazer pergunta, que tem mais outras aqui. Em Parafatologia, página 18, quinta linha, poderia explicar o despertamento do interesse da parapreceptoria técnica? Eu vejo que os amparadores, eles ficam de olho naquelas pessoas que estão mais sinceras ou estão mais sinceramente querendo acertar. Aquelas que estão mais despojadas, aquelas que estão mais, de fato, se esforçando na superação desses gargalos para poder assumir uma condição evolutiva mais séria, seja na condição da TENEPS, do tenepsismo, seja na condição da desperticidade. Por exemplo, se o tenepsista ele já se coloca na condição de ter pelo menos 50% do ser desperto, isso já aumenta a responsabilidade da pessoa. E nesses cursos que a gente ministra, no próprio PROAD, às vezes a gente lembrava isso para a pessoa, porque a gente perguntava o seguinte: a pessoa é tenepsista, e a gente perguntava: quantos por cento você acha que tem de desperticidade? Ela colocava 30, 10, 15. E não é assim. O tenepsista, ele é 25%, o desperto é 50%. Então, teoricamente, ele já está a meio caminho da desperticidade. Então, a pessoa tem que ver que isso é um continuismo. E, às vezes, por não querer assumir essa responsabilidade, já que a TENEPS impõe, às vezes a pessoa tira o corpo fora. Então, teoricamente, ela já está a meio caminho da desperticidade. Por quê? Foi o que eu coloquei naquela escala ali do verbete. Tudo que a TENEPS exige para a pessoa se organizar, para a pessoa priorizar, para a pessoa mexer com ela, para a pessoa ter ali um nível mínimo de organização, já é um passo grande em prol da desperticidade. Então, a pessoa tem que lembrar, e vale a pena assumir esse nível esse percentual da desperticidade que cada um tem, mesmo que ainda não seja tão grande assim, para ela começar a galgar nos próximos meses, anos, décadas, seja lá o tempo que for, em prol da desperticidade, né? Porque até então, quando esse assunto não era muito comum aqui na nossa comunidade, a gente achava que era uma coisa muito distante e a gente deixava isso para um outro momento, não era uma prioridade do dia, né? Você quer comentar, Marina? Na página 18, em Parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, os extrapolacionismos parapsíquicos preparando a assunção da autodesperticidade. São essas condições, esse exemplo que eu estava comentando. Então, às vezes, na TENEPS, no epicentrismo, na docência, aqui na condição de verbetógrafo, os amparadores ajudam a gente a ter determinadas vivências, que na realidade aquilo não é tanto para aquele momento atual. Ajuda naquilo ali, num certo percentual, naquele momento evolutivo, mas eu vejo que às vezes o impacto que tem é muito maior na preparação desse caminho para uma meta mais ousada, que às vezes na hora a gente não tem essa visão de conjunto, entende? Então, por exemplo, eu já tive algumas experiências de na TENEPS poder sair
do corpo lúcido e atuar com o amparador ali naquela assistência. Então isso eu já tive algumas percepções. E eu vejo que aquilo não é para agora ainda, não é para ser parte do meu dia a dia, mas já é para eu ter uma noção de como que a coisa funciona na prática, principalmente quando eu estiver lá na frente. Então aquilo já vai me dando algum subsídio, alguma sinapse, algum vislumbre de como é a coisa na prática. Então, os extrapolacionismos, às vezes eu vejo que as pessoas olham o momento atual. Óbvio, ele ajuda a gente ali vê que a gente está no caminho certo. Mas é bom levantar a cabeça e ver um pouco mais adiante, porque às vezes eles estão lá na frente. Eles estão querendo que a gente já assuma uma condição considerando uma meta maior, nesse sentido. Agora, a outra é na efeitologia, na página 19. O efeito proexológico da redução do gap teático. Isso aí, o que é? O gap teático foi uma das conclusões que eu cheguei, e tem um verbete sobre isso, que é o gap entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente já coloca em prática. O gap entre a teoria e a prática. Então, como aqui, principalmente, né, na Conscienciologia, em Foz, convivendo com o professor Valdo, nas mini-tertúlias, a gente vê que a gente recebe muita informação. Então, a gente tem que também ter assim, uma autocriticidade, um senso crítico, um semancol, de ver se a gente também está dando alguma parcela de contribuição entre aquilo que a gente recebe, os aportes, e aquilo que a gente está retribuindo. Então, esse processo da PROEX, o efeito proexológico, é justamente isso, porque cada um tem responsabilidade para com outras pessoas. As pessoas costumam dizer também que cada um é senha para outros, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, aquilo não dá efeito nenhum. Vai uma outra pessoa falar a mesma coisa e aquilo desperta a pessoa, desperta o interesse, ela começa de algum modo a ficar mais lúcida para essa realidade. Então, se cada um puder diminuir o gap teático, quer dizer, entre aquilo que já sabe e aquilo que coloca em prática, isso tende a conduzir a pessoa para a desperticidade. Então, o desperto, eu vejo que ele reduz essa condição. Ele já tende a colocar a coisa mais em prática. Então, o professor Valdo falou uma verpom, por que às vezes a gente demora, às vezes... Por exemplo, um caso prático, o professor Valdo convidou os verbetógrafos, os voluntários para serem verbetógrafos. Demorou algum tempo enorme para que a coisa realmente tomasse pé, e ainda hoje a gente vê que tem pessoas que não se conscientizaram da importância disso. Então esse gap teático ele varia muito de cada caso, mas eu vejo que reduzindo a pessoa chega na desperticidade mais rápido. Pois não. Pedro, eu gostaria que você falasse sobre os mitos e tabus da desperticidade. Mitos e tabus, o professor Alexandre Nonato tem comentado muito sobre isso, né? Um dos mitos que eu vejo é a condição da supervalorização da desperticidade, como se fosse uma coisa assim, quase que inalcançável, quase que muito distante da própria realidade. E isso vale a pena as pessoas se atentarem, porque às vezes é até um modo de manipulação. Por quê? Quanto menos pessoas falarem de desperticidade, melhor para os assediadores. E aquela pessoa que já consegue assumir um percentual de desperticidade, é sinal que ela já está querendo enfrentar esses assediadores e os próprios assédios pessoais. Então esse é um dos mitos mais que eu vejo assim. Outro mito, talvez seja a decorrência desse mito, é o seguinte: é ver a repercussão que dá quando uma pessoa assume a desperticidade no outro. No grupo, a tendência é o grupo vir contra a pessoa, com a melhor das boas intenções. Então eu estava ontem comentando o caso do professor Moacir, que acho que a gente pode falar, porque a condição dele é bem assim, notória e pública. Ele chegou lá no PROAD e falou, eu me considero um ser desperto, me prova o contrário aí vocês. E teve uma tendência de certas pessoas de querer quase que assediar ele para mostrar que ele estava errado, entendeu? Então, esse processo de você assumir uma responsabilidade mexe muito com as outras pessoas. Então é um mito essa condição de você poder ter alguns despertos ou pessoas que já se consideram, pelo menos nesse ciclo da desperticidade, porque isso reverbera com outras. Outro mito é que o desperto não erra, por exemplo. Isso também é um mito. O desperto erra, o desperto tem trafar,
o desperto ainda não é serenão, que também erra do meu ponto de vista, porque a evolução ela é contínua. Eu tenho um verbete lá que eu estou demorando a escrever para poder embasar bem, que é princípio da infinitude cosmoética. Mesmo a CL vai ter mais coisa para melhorar, mais coisa da cosmoética para entender, mais coisa desse mecanismo todo, porque, ao que tudo indica, isso tende ao infinito. Então, a pessoa que acha que já domina um pouco, um percentual da cosmoética, e ela para ali, ela está errada, ela está sendo anticosmoética. Ela tem que perceber que ela realmente já atingiu o nível, mas que existe uma realidade muito maior a ser atingida e que ela tem que mexer com ela, trabalhar com ela, para ela poder melhorar. E uma das coisas que eu brinquei lá no PROAD também é o seguinte: às vezes também tem pessoas que estão colocando a dispersidade como sendo o final da linha, sabe? Assim, agora atingi a dispersidade, então está numa condição tudo mais favorável. E eu fui e perguntei para a pessoa, mas escuta, o que você já tem de semiconsexualidade? Você já pensou nisso? Porque se você não aumenta a meta, né, se você não aumenta o desafio, a nossa tendência é acomodar. Obviamente que a gente tem várias coisas da dispersidade que a gente precisa dominar. Mas a evolução ela é toda muito embrincada. A gente, você vê, por isso que eu gosto daquele verbete 5 ciclos, porque são ciclos. O ciclo do curso intermissivo ele continua o tempo todo. A TENEPS continua o tempo todo. O epicentrismo, a pessoa não vai deixar de ser líder. A dispersidade, a mesma coisa. Mas, então, como não é estanque, o desperta ele já pode começar a olhar e falar: o que é ser semiconsexo? O que eu já tenho? Nem que seja 1%. Ela já não tem vergonha, já não tem medo, já não tem, pudor de poder assumir para ela esse percentual, mesmo que seja pequeno. E a mesma coisa, tem condições da TENEPS que às vezes ela não conseguiu dominar completamente. Então, eu coloco muito essa condição da dispersidade na predominância. A predominância da manifestação da pessoa já é na condição de metade do serenão, já é uma condição que a gente pode considerar que ela sustenta isso. E aí, como é que nós vamos ver essa condição? A gente tem que ver também se a pessoa se coloca à prova, se ela assume realmente condições de trabalho difíceis, o que coloca em algum local no verbete, qual é a estratégia que ela tem para sair de assédios bravos. Então, a gente passou recentemente aí por um under-ataque muito grande. Então, tem pessoas que ficaram sem dormir aí, 3 dias. Então, você vê, essa pessoa ela está envolvida e ela está qualificando essa imunidade despertológica. Mas eu tenho certeza que o ideal seria ela pensar: o que eu faço? Porque eu conversei com ela e ela falou assim: não, eu fiquei rolando na cama e quando eu vi, o dia amanheceu. Então eu falei para ela: escuta, você precisa ter uma maneira sua para cortar esse desassédio, esse monoideísmo, essa condição de não conseguir parar de pensar sobre aquele assunto. E normalmente é quando a pessoa está sendo alvo de ataque. Então o que eu faço? Tem 2 estratégias. Eu vou para um quarto da TENEPS e trabalho com energia. Procuro exteriorizar a energia, mudar o foco pensênico, procurar acoplar com os amparadores, trabalho, e coloco um prazo nisso. E depois dali eu vou escrever. Porque a escrita do verbete, a escrita de uma ideia, te obriga a mudar a pensenidade. Você está ali fazendo um trabalho assistencial, os amparadores têm uma entrada, você não está mais defendendo a sua posição, que às vezes é isso que às vezes a pessoa não consegue também mudar o foco. Então você pode até pegar aquele assunto que está sendo alvo do assédio, da discussão, seja lá do que for, do conflito, e você coloca ali em palavras mais assistenciais, tarísticas, faz uma análise mais crítica, mas com a visão, com a intenção de publicar, com a intenção de passar para as outras pessoas. Então quando isso fica mais, vamos dizer assim, azeitado, fica mais constante, a pessoa vê que o nível de desassedialidade dela cresce. Então, quando aquela ideia vem que ela não consegue se desvencilhar, ela, entre aspas, apela para essa condição. E o inverso é que acontece mais. Quando, por outro lado, a pessoa já tem uma rotina assim, que é o caso do TGV, sai da TENEPS e vou escrever e depois tem as verpons, nesse processo já não tem mais tanto entrada para essa patopensenidade, entende? Para esse tipo de monoideísmo. Porque já está ali no ciclo. É uma autoimunidade, né? Uma auto-para-imunidade. E aí os amparadores, isso da parapreceptoria, quer dizer, os amparadores começam a ver essa pessoa com outros olhos. Ela já tem condições mínimas deles poderem ajudar, e aí trazer assediadores, trazer com o CENER, trazer
consciências para serem atendidas em função dessa rotina estabelecida. Até uma proatividade, né? Proatividade maior. Ao invés de só ser reativa e ficar paralisada. Ao invés de só se defender, não olhar, ver qual é o caso, procurar tirar o ego, procurar tirar essa defesa espúria da própria imagem e ver qual é o caso da reclamação daquele assediador. Estou falando muito ontem na dinâmica que eu tive uma experiência assim, que eles trouxeram a consciência muito alterada e como há muito eu não tinha percepção. Então depois eu fiquei pensando, não, deve ser por causa desse verbete de hoje, para dar uma prova, né? Porque não é fácil. Você manter a sua manifestação tendo uma pessoa muito doente perto de você não é simples. Muito obrigada. Só com a ajuda dos amparadores mesmo. Ok? Podemos seguir aqui? Em paradoxologia, poderia expandir o paradoxo da refratariedade acolhedora? É exatamente isso, é o contrário dessa autodefesa espúria da pessoa, a autodefesa da própria imagem. A refratariedade acolhedora, a pessoa já não está preocupada em se defender, em querer estar certo, em querer estar errado, ela quer ajudar, ela quer resolver o problema. Então ela não monta uma barricada de autodefesa, seja energética, seja em termos de argumentação, em torno dela, e ela quer resolver o problema, custe o que custar, mesmo que nesse preço a pagar esteja a descensão cosmoética. Ela tenha que realmente abaixar as armas, botar o rabo entre as pernas e atender aquilo que estão pedindo, principalmente a partir dos amparadores. Então, essa refratariedade é aquilo que eu estava comentando aqui. Você, às vezes, tem na sua psicosfera pessoas altamente perturbadas, mas você acolhe essas pessoas. Você não está querendo se desvencilhar, não está querendo expulsar. O estado vibracional não é para isolar essa pessoa nesse sentido, é para fazer esse acolhimento e você procurar pensar qual é a reclamação dessa consciência, aonde é que ela, de algum modo, está esperneando. Então, essa calma, essa tranquilidade, esse tempo, eu vejo que entra nesse paradoxo, que aí você consegue ver um pouco mais dos bastidores extrafísicos. No caso, aí você às vezes vê que a reclamação não é mais tanto com relação a você, por exemplo, no caso de ontem, era com relação a algumas pessoas especificamente. Então, você entende mais do contexto serexológico, do contexto extrafísico, a partir dessa escuta com os assediadores, né? Em Estrangeirismologia, página 17, segunda linha, poderia falar sobre a Consim Scanner multidimensional e o marco evolutivo no timeline multiexistencial? O scanner multidimensional, essa é uma expressão do professor Valdo, tem nos 700 experimentos. Porque o desperto, ele é aquela pessoa que já tem condições de fazer uma leitura da parapsicosfera do outro, dos assistidos principalmente. E se ele, como é o caso, ele trabalha com uma equipe extrafísica, como os amparadores, eles às vezes potencializam esse escaneamento, para você poder ter uma noção de onde é que a coisa está apertando, né? Onde é que o nó gode, onde é que você pode colocar o dedo naquela ferida. Isso para ajudar aquela pessoa e as consciências que estão atrás, né? Estão além daquela pessoa. Então, isso é muitas vezes potencializado pelo parapsiquismo assistencial. E o marco evolutivo no timeline é o processo da desperticidade. Não tem como a pessoa vincar a desperticidade numa vida, ela realmente levar isso a sério, ela procurar entender, ela procurar, de algum modo, ajudar na consolidação desse holopensene a partir do exemplo pessoal, isso é um marco. Então, ela vai poder, nas próximas vidas, como naquele verbete que a gente fez de futura retrocognição, quer dizer, a retrocognição que ela vai ter dessa vida, ela vai ver que esse foi um marco, foi um posicionamento mais crítico perante o processo evolutivo. E por isso a gente fez essa analogia, né? Na coloquiologia, poderia comentar a Consim com o corpo fechado, os braços abertos e a cabeça fria. É mais ou menos a mesma coisa que a gente estava comentando, quer dizer, o desperto não se preocupa mais com essa condição da opinião pública, da autoimagem, ele já tem a autodefensividade dele a partir da própria cosmoética, da própria assistencialidade, do próprio trabalho que ele está engajado. E ele procura manter os braços abertos e o discernimento sempre atilado, sempre presente para ele poder ajudar
as próprias personalidades com as quais ele esteja envolvido, né? Em pensenologia, penúltima linha, poderia aprofundar a depuração constante do mater pensene pessoal? De que forma ocorre essa depuração? Quais técnicas nós podemos utilizar? Eu vejo que a primeira coisa, a pessoa ter uma noção do diagnóstico desse mater pensene. O que compõe esse mater pensene? O que eu procuro sugerir, a pessoa ver o que compõe primeiro o holopensene padrão. O holopensene padrão é o resultado da média dos nossos pensenes. Então a pessoa tem que ver o que ela penseniza no dia a dia, como a gente estava comentando, o que ela prioriza no dia a dia. Ela vê, por exemplo, qual é o saldo da própria PROEX. Isso vai mostrar quais foram os valores que ela utilizou para poder priorizar isso e agora está envolvido com o que ela está envolvida. Por exemplo, com a profissão que ela está envolvida, com a família que ela está envolvida, com o voluntariado que ela está envolvida, com o tema de pesquisa que ela está envolvida. Então isso vai compondo um holopensene, que é o holopensene da própria pessoa. Isso se tira uma média e ela vai começar a chegar no mater pensene, porque o mater pensene é o que direcionou isso tudo. Qual foi assim aquele princípio diretor? Qual foi o valor mor que fez com que ela, ao longo das vidas, viesse priorizando justamente isso, determinados grupos, determinados temas, determinadas condições, ela poder ter esses trafores que ela tem, os trafares. Então, a depuração, eu vejo que ela primeiro fazer esse diagnóstico e depois fazer uma crítica em cima desse mater pensene. Quer dizer, eu sou bom nisso, mas eu preciso qualificar ainda mais essa condição. Então, para isso tem que ter autocrítica. A pessoa tem que olhar e falar, não, nisso aqui eu sou bom, mas tem gente que é muito melhor do que eu. Então, como fazer para melhorar ainda mais? Ou, por outro lado, isso aqui eu não sou bom, eu não sou nada bom, eu tenho que reconhecer aonde posso procurar ajuda. Então, aí tem com Syncobaia, a OIC, o próprio processo do AVA, o CAPEX, por exemplo, a orientação da programação existencial. Uma das coisas que eu fiz na condição, quando eu fiquei sabendo do LITRE, é procurar o CAPEX. Eu falei, escuta, o que vocês acham? E eu tendo essa informação, o que vocês fariam se estivesse no meu lugar? Eu estou no caminho certo, isso veio para fazer uma retificação na minha rota. O que é? Porque aí eu ouvi outras opiniões, alguns concordaram, outros nem tanto. Algumas pessoas acharam que eu devia sair de tudo que eu estava fazendo para poder escrever mais, escrever dicionário. E eu acho que se eu tivesse informação é porque de algum modo ou outra coisa estava mais ou menos correta, mas o ritmo não estava bom, o megafoco não era o melhor, a produtividade não era, quase não havia. Então, houve esse tipo de incremento. E para isso você tem que ter um nível de autocrítica, né? Agora, aqui ele comenta também, em fatologia, poderia explicitar a recomposição grupocármica sem melindres. É isso, dentro desse mater pensene entra essa condição do grupo e a pessoa vê com quem é que eu não me dou bem, com quem é aquela pessoa que realmente não me desce, a pessoa tem alguma coisa, alguma quisila, né, que é o nome, que a pessoa se sente mal com a outra, então ela assumir isso e ver o que ela pode fazer para melhorar essa situação. Então, procurar a pessoa, dar um presente para essa pessoa, procurar ajudar naquilo que a pessoa tem de dificuldade, abrir o jogo com a pessoa, ver como ela, junto com os amparadores, na própria TENEPS, como que ela pode melhorar essa ponte, né, para com essa pessoa. Em Parafatologia, página 18, primeira linha, poderia discorrer sobre a autovivência teática do EV Urbi et Orbi? O estado vibracional e o parapsiquismo de modo geral na dispersidade, ele é basilar. Não tem como a pessoa querer falar em dispersidade e tirar o corpo fora do ponto de vista parapsíquico. Então ela tem que ter autoconfiança no estado vibracional dela. Aquilo que eu estava comentando. Percebeu que está sob forte influência de assédio, aquilo está atrapalhando a manifestação, a pessoa está sem dormir, ou a pessoa está pensando naquilo 24 horas do dia, ela tem que insistir no estado vibracional, ela tem que parar e ela tem que blindar o ambiente dela, se for o caso de insônia, por exemplo, e blindar o próprio holossoma da pessoa. Isso é feito a partir do estado vibracional junto com a mudança pensênica. A pessoa tem que pensar diferente, a pessoa tem que mudar o bloco pensênico e confiar na energia dela. Então não dá
justamente para falar em dispersidade sem ter uma autoconfiança na autodefesa. Em parafatologia, poderia aprofundar o epicentrismo consciencial, qualificando a autoimunidade parapsíquica. A condição do epicentrismo consciencial, eu vejo que ela nada mais é do que o exercício de uma liderança parapsíquica. Essa liderança parapsíquica, como é inerente ao conceito, você vai lidar com outras pessoas. Pessoas que pensam diferente, intra e extrafisicamente, como eu comentei, pessoas que te dão contra, pessoas que não estão de acordo, e isso vai te dando essa autoimunidade. Você vai tendo sinapses diferentes, você vai vendo aonde você precisa melhorar, você vai vendo aonde você precisa se posicionar mais. Então, esse mitridatismo, que é essa imunidade, vai conduzindo para a dispersidade. Porque aquilo que te pegava ontem não te pega mais hoje, porque você tem experiência naquilo. Muitas vezes eu vejo que os amparadores calçam, vamos supor, 51%, mas deixam você perceber os 49% e você calçar esses 49%. Mas a ideia é que você venha avançando para calçar os 52%, os 60%, os 70%, enfim, calçar os 100% daquela manifestação pessoal. Em parafatologia, sexta linha, poderia citar casuística pessoal do acolhimento de conceneres e assediadores na auto-parapsicosfera? Tem o caso de ontem, por exemplo, mas está muito quente, eu quero ver ainda o que isso vai acontecer na minha TENEPS. Mas, por exemplo, eu cito um caso que já tem mais de uma década, que foi muito interessante e mexeu muito comigo. Eu fiz um trabalho em 1999 no IPC do Rio, na sede matriz, na sede mundial. Eu fui para lá nas minhas férias e fiquei ajudando na reformulação do CIP. Foi quando justamente foi mudado os P's para o CIP. E a gente precisava atualizar as apostilas, os maps. E eu ajudei muito nessa condição, só que o evento estava chegando, o congraçamento estava chegando e precisava intensificar isso. Então, o que eu fiz? A professora Ana Luísa me emprestou o laptop dela, eu fui para minha casa e eu fui trabalhar naquilo, e eu trabalhei a noite toda para conseguir chegar naquela condição. E havia uma situação em casa que meus pais, principalmente meu pai, começou a ficar muito contra, porque ele achava que eu estava de férias, que eu tinha ido para o Rio para ficar com eles, e eu estava indo muito para o instituto, e eu estava me dedicando muito, e aquilo foi uma condição, um conflito foi crescendo, eu fui tentando manejar, fui tentando levar as coisas, ponderar, quando tinha um tempo eu saía com eles, tentar, levar a coisa da melhor forma possível. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu, quando raiou o dia e eu acabei o trabalho e aí eu fui dormir, como eu estava exausto do ponto de vista físico, isso costuma acontecer comigo, eu bati na cama e saí do corpo. O corpo dormiu antes que eu pudesse dormir, vê se me entende. A consciência não acompanhou o soma. Então, isso é uma técnica, às vezes, que a gente pode utilizar. Então, eu saí do corpo, fiquei fora do corpo, olhando para o meu corpo, e nesse exato momento eu vi um cara muito grande, muito forte, muito alterado, que veio para cima de mim. Quando ele veio para cima de mim, eu abracei, quase que pegando na cintura dele, e procurei externalizar o melhor padrão de energias possível. Nesse processo, como eu digo, nesse olho a olho, nesse tete a tete, nessa, vamos dizer, discussão do relacionamento, ele me xingava muito e me acusava muito de ser... Eu não posso falar as palavras aqui, mas de ser assim, um boboca, de ser uma pessoa... Coisas nesse sentido, de estar sendo passado para trás, de estar sendo enganado, e que eu era muito boboca em função disso e tal. Isso foi assim, frações de segundos, veio tudo pelo processo da telepatia, e ele querendo ir contra mim. E eu fiz esse processo, eu vi que os amparadores tiraram ele, e depois eu voltei para o corpo. Só que nesse processo, o que ele me acusou? Ele me acusou de minha ex-namorada estar com meu melhor amigo numa cidade X e que eu, por isso, era um boboca, um otário e não estava sabendo de nada porque eu estava sendo traído. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, não é possível. Mas a fulana está com ciclano? Eu fiquei assim, não é possível. Isso eu nunca poderia ter pensado, não cabia na minha... Nunca tinha pensado nisso. O que eu fiz? Isso estava de manhã cedo. Eu esperei dar umas 9 horas, 10 horas, liguei para a casa da fulana, porque eu queria confirmar, não tanto para saber se era ou se não era, mas para saber se a informação da assediadora era fato. Falei com a mãe da fulana, foi, fulana, aqui é o Pedro, tudo bom, tudo, escuta, a fulana está aí? Não, ela viajou com fulano para a cidade tal. Falei, não é possível.
Não é possível. Aí liguei na cidade tal, na casa de um outro amigo. Falei, escuta, fulano tá aí? Ele, tá. Ela tá com fulano? Tá. Posso falar com ela? Não, ela desceu, não deixou eu falar com ela, desceu. Não, depois pede para ela me ligar. Aí eu liguei, falei com ela e falei, escuta, eu só queria confirmar isso, tá tudo certo, vocês estão aí, eu só quero dizer duas coisas. Primeiro, fica atenta porque tem assédio. É duro eu falar isso porque eu estou envolvido na condição, emocionalmente completamente envolvido na condição, mas tem assédio nessa condição, procura calçar suas coisas. E outra coisa que eu falei, desejo o melhor, mas se esse assédio entrar no voluntariado, quando eu chegar em Brasília, eu vou me posicionar perante essa situação, só quero avisar isso, porque os dois eram voluntários. Não, tá tudo bem, ainda procurei alguns amigos, expliquei a situação que eu estava envolvido completamente, falei, como é que eu posso sair dessa situação da melhor forma possível? E principalmente o professor João Aurélio, o professor Luciano Vicens, na época, trocaram algumas ideias e me ajudaram a entender essa condição. Então você veja, o assediador veio, me acusou dessa condição, que é fato, normalmente eles vão no ponto, aquilo mexeu comigo, eu procurei ficar o mais isento possível, mas eu era coordenador na época, eu precisava ter um posicionamento, mas a partir do momento que isso foi feito, meu pai virou a melhor pessoa do mundo a meu favor, impressionante, da água para o vinho. Foi aquele instante que foi tirado aquele assediador, ele mudou, inclusive ele me levava no instituto, ele começou a querer saber e tal, como é que era, e aí eu vi o modo como os assediadores às vezes assulam as consins contra a gente mesmo. Então, moral da história, às vezes a gente vai se ver em condições que a gente está envolvido, mas a gente ainda assim precisa se posicionar, você calça tudo, fala, olha, eu estou envolvido, eu estou contaminado, mas eu não quero me omitir perante essa situação. E os dois prosseguiram o namoro, só que não foram felizes porque depois o namoro rompeu, mas ainda prosseguiram um tempo, são meus amigos, está tudo bem. O seriador foi encaminhado, não sei mais. Parafatologia, sexta linha, poderia citar a casuística pessoal, é essa. Neosinapsologia, última linha, poderia explicar a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neosinapse no assistido? Isso aí a gente vê muito no SCP-2 e eventualmente nas dinâmicas, quando tem um caso em que a consim, às vezes, na Consex é mais comum, mas principalmente na consim, ela já tem um nível de apriorismo muito grande. As redes sinápticas já estão muito estabelecidas, já tem aquela trilha sináptica muito estabelecida. Então, o curso SCP-2, um dos objetivos é exatamente esse, é dar um scan-disk, é melhorar essa sinapse, é fazer com que a pessoa pense de modo diferente, para ela poder pensar por ela mesma. E às vezes isso não acontece porque ela tem justamente esse tipo de caso que eu comentei. Existe um assediador ali influindo, estilando algum tipo de veneno para ela pensenizar de um modo alterado, de um modo doentio, de um modo patológico ou intoxicado. Então você melhora, blinda a pessoa, afasta os assediadores, melhora a condição, porque esse neuroectoplasma ele é mais denso, ele tem condições de mudar essas sinapses, melhorar esse rearranjo sináptico para a pessoa poder colocar informação e aí ela com isso aumentar a criticidade dela. Por isso é tão comum, após esses cursos de campo, a gente fala muito no SCP-2, mas em geral os cursos de campo têm essa mesma proposta, a pessoa sair de modo diferente, ela sair pensenizando de um modo diferente, em geral de um modo mais amplo, mais aberto, mais cosmovisiológico. Douglas aqui está perguntando, o desperto pode ser anticosmoético? Existe TENEPS feita com assediador? As duas coisas, pela definição, elas não coadunam. Se TENEPS tem assediador comandando a TENEPS, não é TENEPS, tá certo? E o desperto, se ele é anticosmoético nessa condição grosseira, ele não é um ser desperto, tá certo? A gente poderia considerar que ele é anticosmoético naquilo que ele nem entende, ele está sendo, mas nem percebeu, aquilo é muito avançado, aí é mais um processo filosófico. Mas não dá para a gente engolir um ser desperto. Primeiro, possesso, porque a desperticidade é exatamente o contrário disso, e segundo, manipulador, anticosmoético e assim por diante, não dá.
De que maneira podemos diferenciar e aferir essa condição da dispersidade evolutiva proposta pela Conscienciologia? É vendo a definição. A gente não pode fugir da definição e querer dar um jeitinho, né? Começar a dar um desconto, começar a achar que existe. Por isso que eu falei, a TENEPS ela é 25% da dispersidade. A TENEPS ela é o trabalho que está caminhando, que a pessoa realmente está percebendo que ela está fazendo assistência e que ela está melhorando a ela mesma. A pessoa que passa muitos anos fazendo TENEPS e não houve nenhum nível de modificação íntima, tem alguma coisa errada. O desperto que está sendo de cosmoético, então, nem se fala. E a gente tem que lembrar outra coisa, quanto maior a responsabilidade, maior o tombo também. Então, não é porque a pessoa, num dia, se acha na condição de desperto, que ela não pode cair, que ela não pode, vamos dizer assim, sucumbir a uma determinada assédio, uma determinada outra condição. Cada caso é um caso, como o professor Valdo costuma dizer, para colocar a mão na cumbuca tem que ser avaliado cada situação de per si, né, isoladamente. Em tecnologia, página 18, última linha. Poderia comentar a técnica do autoparasociograma? Eu não sei se você ouviu, a gente vai ter aqui em Foz do Iguaçu, no dia 17, justamente uma oficina para a pessoa aprender a mexer com essa técnica, que a professora Cristiane Ferraro está levando à frente. E essa técnica ajuda a pessoa a aumentar o nível da inteligência grupocármica dela. Ela começar a funcionar, mesmo que teoricamente, ou com um nível assim de prática ainda baixo, na condição do próprio evoluciólogo. Quer dizer, aquilo que o evoluciólogo faz em amplo espectro de caso pensado, com muita experiência, a gente começar a ter assim um vislumbre, que é o quê? Você começar a ter uma conscientização do seu grupo. Quem é quem nesse grupo? Então você faz esse mapeamento a partir de você, da sua família, pode botar as pessoas mais próximas. Na oficina ela explica isso. A pessoa pode optar por trabalhar com um grupo só da família, ou um grupo do voluntariado, ou um grupo profissional, ou um outro grupo qualquer, e o ideal é ir fazendo a comunhão, a conjunção, a conjuminação desses grupos para ela ter essa visão de conjunto maior, expandindo até, se possível, para o retroparasociograma, se a pessoa souber de uma vida passada, ela colocar quem é quem. E aí, com isso, ela poder ter essa visão de conjunto, ver quem é quem e, eventualmente, ver quem foi quem, quer dizer, quem na última vida ainda se manifesta com a mesma tendência, com o mesmo temperamento, só que a partir de um outro corpo. Então, isso já dá assim, um vislumbre da evoluciologia, porque o evoluciólogo tem essa noção mais exata, né? Do grupo, de quem é quem, de quem, vamos dizer assim, tem mais entrada com quem deve mais a quem. E a pessoa, ao assumir essa condição, ela vê que a tendência é a TENEPS melhorar, no sentido de que ela está mais lúcida para com essa responsabilidade. Ao invés dela ir na TENEPS e, vamos dizer assim, não ter muito trabalho, muita tarefa, ela começa a ficar mais proativa. Ela vê que na família dela, às vezes, tem um conflito de A com B. Eles não se suportam, eles não se dão bem. Então, ela começa a tentar entrar naquela briga particular, ela começa a tentar influir, influenciar, jogar energia, e muitas vezes ela é surpreendida com alguns relatos que a gente tem, por exemplo, depois dessa oficina, da pessoa que começou a fazer isso, e no dia seguinte ela recebe a ligação de um dos dois, pessoas que há muito ela não via, por exemplo, ela começa a ver os efeitos disso, a pessoa às vezes quer vir para Foz, ou quer encontrar com ela. Então, enfim, ela começa a ver os efeitos da evocação técnica, da evocação positiva, da evocação assistencial, que é a base da própria TENEPS. Outra pergunta aqui, em trinomiologia, poderia explicar o trinômio pedidos, trafares e rostos? Isso é uma técnica do professor Valdo, que ele expõe nos 700 experimentos, no capítulo da, se não me engano, atitudes para o epicentrismo consciencial. A pessoa que quer melhorar, a pessoa que quer sair da mediocridade, a pessoa que quer, de algum modo, levantar realmente a cabeça em termos evolutivos, ela começa a não mais pedir para si. Ela começa não mais a defender o próprio umbigo, a defender o processo mais egóico, mais egocêntrico. Ela começa a receber os pedidos dos outros. O que você pode fazer para me ajudar? Então aí entra a TENEPS, quer dizer, na TENEPS a gente recebe pedidos de ajuda para, justamente como eu estava comentando, a gente poder ajudar à distância e a partir dos amparadores.
Trafares, a pessoa começa a reduzir a autodefesa negativa, essa blindagem anticosmoética, que a gente comentou também, e o modo prático de se fazer isso é ela passar uma folha para as pessoas mais próximas com os trafares dela. Escuta, o que você acha que são os meus trafares? Escreve aí, o que você acha que eu posso melhorar? Outra coisa do ponto de vista prático é participar do Consim Cobaia. Lá você vai receber esse feedback de modo assistencial. As pessoas que conviveram com você vão trazer situações práticas, falando, olha, por exemplo, Pedro, lá naquela reunião, naquela conversa que você teve comigo, eu acho que você não foi cosmoético nisso, você pode melhorar naquilo outro. E você, dentro da sua criticidade, vai ver o que realmente procede, o que não procede, o que muitas vezes outras pessoas já falaram, e aí você vai ter que realmente dar o braço a torcer, porque aquilo está em coro, são várias pessoas falando, você vai ter que realmente considerar essa condição. E os rostos, as faces, é você, a partir da TENEPS, você colocar o rosto daquela pessoa com a qual você às vezes não teve um bom dia, você às vezes tem alguma dificuldade, ou no caso de um conflito que nem é seu, como eu comentei, no caso da família, você coloca o rosto daquele familiar que está brigando lá com o outro, você coloca o rosto e procura jogar, emanar as melhores energias, para aquilo ir se desvencilhando, se deslindando, melhorando aquela amarra energética e ir se soltando. Então essa é a técnica proposta pelo professor Valdo. Se você quiser mais informações, procura no 700 Experimentos, que tem lá o detalhamento, e se não me engano no manual da TENEPS também. Em estrangeirismologia, quais são alguns dos after effects seriexológicos da autodespertologia? Quais extrapolacionismos a respeito você já teve? Os pós-efeitos, os efeitos a posteriori aí dessa condição, é você não mais poder, a partir do momento que você assume uma responsabilidade, isso é sério, você agora você tem que bancar essa responsabilidade, você tem que honrar toda essa trajetória que te conduziu a essa condição. Então não dá mais para fazer de conta, para ficar na brincadeira, ou para ficar num anonimato negativo, que é a pessoa que quer ficar só, por exemplo, no low profile. A pessoa, ela é chamada a se posicionar, ela é escutada mais, ela é formadora de opinião. Então a cosmoética está em cima dela, igual aquela espada de Damocles. Então, o tempo todo, a gente tem que ver quais serão os efeitos dos nossos atos, das nossas palavras. Isso é ótimo, porque obriga a pessoa a se manter mais dentro da cosmoética e não ficar, por exemplo, na zona de conforto patológica, que é o que eu estava procurando falar. O processo seriexológico também tem relação com aquilo que a gente comentou dos marcos, ou seja, isso é um marco seriexológico. O professor Val tem comentado muito, não sei se já foi ventilado aqui na tertúlia da tarde, sobre o processo da existência consciencial, quer dizer, a existência desde que a consciência é consciência, desde que a consciência se formou consciência. Então é uma longa trajetória, às vezes maior do que a gente estava podendo considerar na prática. E isso difere de pessoas para pessoas. Então tem pessoas, consciências intra e extrafísicas, que às vezes são mais antigas, ou seja, também têm mais experiências, e às vezes continuam errando, continuam patinando em comparação com aquelas mais recentes que já ultrapassaram essas antigas. Então, essa variável de análise da ancianidade extrafísica mesmo, evolutiva, consciencial, seriexológica, assim, macro, ela é muito séria. E se a gente coloca dentro disso o processo da desperticidade, isso tem que ser levado muito a sério. Então, será que em outras vidas nós já não tivemos condições de funcionar como despertos e às vezes não levamos a sério, ou às vezes sucumbimos, ou às vezes tiramos o corpo fora, ou às vezes até saímos bem, a gente se saiu bem, mas esqueceu, às vezes não está levando tanto, não está colocando tanta credibilidade nessa informação atual. Às vezes a pessoa acha que está chegando na desperticidade nessa vida, mas ela já teve lampejos, já tem ali uma trajetória que ela
às vezes não está lembrando. Então, esse processo de da pessoa, né, se considerar ser desperta, ela tem que ponderar as duas coisas. Pode ser uma novidade total para ela, mas pode ser também que ela esteja nada mais, nada menos do que qualificando uma condição que ela já vem trazendo aí ao longo das vidas, né? E quando a gente estuda personalidade consecutiva, um dos interesses é isso. É você avaliar qual o nível de dispersidade daquela retropersonalidade. É 1, 2, 5, 10, 50, 100%? Qual é o percentual? Ou seja, você pega o paradigma consciencial e coloca naquela manifestação e vê o que ali poderia já ser um lampejo de uma autoimunidade parapsíquica. O que a pessoa fez que, apesar dos pesares, apesar de tudo contra, apesar dos assediadores, ela foi capaz de empreender ela por ela mesma, obviamente com a ajuda dos amparadores. Então ali já existe uma raiz que, se ela souber, ajuda na manifestação atual. Página 18, sétima linha. De que forma otimizar nosso desembaraço multidimensional no dia a dia, fora do horário da TENEPS? Eu penso que é buscar levar a TENEPS para o dia a dia. Então, você se posicionar realmente como um tenepsista, ou como um conscienciólogo, ou como um desperto, ou como a pessoa se coloque, mas isso de fato no dia a dia. Eu conto aqui, outro dia alguém me fez lembrar dessa experiência. E porque às vezes a gente lacuna muito, né? A gente divide muito, a gente separa muito a nossa manifestação. Então, eu às vezes estou me manifestando como médico, ali eu sou médico. Obviamente que eu percebo todo o processo parapsíquico que é possível dentro daquela loucura do dia a dia da profissão. Um belo dia, eu percebi lá, uma pessoa faltou, houve uma brecha na minha agenda, era uma coisa mais prolongada, porque tinham vários exames que essa pessoa ia fazer. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora? Já estava com meus laudos em dia, que às vezes não é tão comum. Pensei em escrever, comecei a escrever uma ideia para um verbete, daí a pouco me veio uma sinalética de um sono gostoso que eu já conheço. Eu falei, isso aqui é algum trabalho. E eu falei com as meninas e fui me deitar na própria sala de atendimento ali. Quando eu estou ali, eu começo a perceber os amparadores mexendo com as minhas energias, aquilo começou a se expandir, começou a virar uma sessão de TENEPS, e aí eu começo a ver que eles trazem uma imagem de uma pessoa que eu não conheço, uma senhora muito debilitada, bem assim, sugada do ponto de vista das energias, e eu vi que eles estavam interessados em ajudar essa pessoa. Eu vi que era uma condição meio aguda, procurei dar ali o meu melhor. Foi uma sessão de TENEPS bem clara e bem ostensiva. Exatamente quando acabou, eu me levantei, liguei a luz, chamei as meninas, falei, olha, estamos aí, pode, quando vier a próxima paciente. Ela falou, doutora, a próxima paciente já chegou um pouco adiantada, podemos trazer? Pode trazer. Quando a pessoa entra, é a mesma imagem que eu estava vendo extrafisicamente. Eu falei, não é possível isso. Então, e totalmente surpresa para mim, eu jamais esperava que fosse a mesma pessoa que eles estavam trabalhando, que ia entrar naquela condição. Então você veja, esse processo de você estar preparado de algum modo no dia a dia, eu ainda não sei lidar totalmente com esse desembaraço, porque eu segui, mas eu não captei que o negócio era agudo, era a pessoa que estava vindo para ali, eu não sei que tipo de acidente que eles evitaram, eu não sei o que foi que eles apartaram ali em termos de desassédio, mas a pessoa já estava melhor. Aí eu procurei colocar ela com as melhores energias, conversei muito com ela, vi que ela tem uma condição de depressão, enfim, não quero entrar muito no mérito aqui, mas eu tenho certeza que essa pessoa deve ter melhorado. Agora, tudo ali em cima do laço, tudo como se fosse um tapa na minha cara, e eu fiquei morrendo de vergonha porque eu fui totalmente sem muita lucidez para essa condição. Então, eu acho que é você levar a TENEPS para o dia a dia nesse aspecto de você estar predisposto. E os amparadores é que coordenam essa situação. Não é que agora eu vou ir lá, vou fazer isso sempre, vou botar um buraco na minha agenda, vou fazer a TENEPS lá no meu consultório. Não é isso, não me interprete mal. É você estar predisposto para essas intervenções extrafísicas, né? Esse é um exemplo, tem vários outros que a gente
poderia citar, mas é você começar a ver que a TENEPS começou a ganhar, além daquela 1 hora, além daqueles 50 minutos, ela começou a adentrar a sua manifestação e te obriga a manter a lucidez o tempo todo, né? Agora você imagina isso aí, como é que deve ser a condição do ofexista, do teleguiado, isso aí é bem mais avançado, mas é um vislumbre dessa condição, né? Entendo que a pessoa que inicia a autopesquisa despertológica já atravessou muitos gargalos anteriormente. Na sua visão, quando se pode dizer que a pessoa de fato já aplica, mesmo que de forma iniciante, a inteligência evolutiva em prol da desperticidade? A pessoa tem que analisar, eu estou entendendo que você está perguntando a condição da desperticidade propriamente dita. Ela tem que avaliar se ela já não sucumbe mais aos assédios e o quanto de tempo que ela tem nisso. Então, primeiro, ela já assumiu a TENEPS, já passou aqueles 6 meses da TENEPS, já tem o ideal que eu coloco no verbete aí, é 1 década de TENEPS, que é quando a TENEPS de fato está assentada. Em 3 anos ela assenta, mas em 10 anos começa aquela condição que o professor Valdo chama de TENEPS evoluída. Então a pessoa já tem essa manifestação. E ela começa a assumir determinadas tarefas evolutivas mais desafiadoras, que envolvem um nível maior de liderança, e ela já não sucumbe a isso. Então o nível de acidente de percurso é baixo, o nível dessa condição de assédio, de autoassédio, é baixo. O heteroassédio insistente que fica em cima dela, ela já consegue blindar essa condição. Então ela tem que comprovar para ela mesma que ela está se manifestando no nível que é altamente assistencial, quer dizer, altamente crítico, e ela está se saindo bem em função dessa dobradinha que ela está fazendo com a equipe extrafísica. Então, uma das coisas que me autoconvenceram, quer dizer, que eu tive que realmente assumir essa condição, e no meu caso específico, quem, para variar, levantou essa bola foi o próprio professor Valdo, que jogou isso no ventilador, numa mini tertúlia, quando era lá ainda no salão, no antigo Salão Verde, foi ele falar espontaneamente que, na opinião dele, eu já era desperto. Aí colocou eu, o professor Hernandes e o professor Everton. Eu falei, mas o professor Valdo é muito benigno, né? Muito positivo, muito quer ajudar, quer fazer assistência. E aí eu fui levar isso mais a sério, fui ver que realmente, quando eu coloco essas manifestações, principalmente na condição do AVA, na condição da medicina, na condição do epicentrismo, essa condição de poder saber um pouco mais do passado e ter tido mais retrocognições além dessa da condição do litré, e podendo estar de um modo funcionante, sem ter acidente de percurso, então algum percentual, vamos dizer assim, mais predominante, eu já devo ter essa condição, mas ainda falta muito para poder burilar. Principalmente o que me falta, estou até pensando em escrever sobre isso, é uma condição que eu estou chamando de gap parapsíquico. O gap parapsíquico eu vejo é quando você se manifesta numa condição otimizada muito bem, com parapsiquismo avançado, mas quando você está numa condição ordinária, cotidiana, do dia a dia, o seu parapsiquismo não é daquele nível. Então eu vejo muito isso comigo quando eu estou em dinâmica, quando eu estou em itinerância, quando eu estou no ECP2. Eu penso que se eu tivesse esse nível de parapsiquismo ordinariamente, aí sim, aí essa desperticidade eu poderia chamar mais assim de um D maiúsculo. Por enquanto eu estou na entreporta, ali na soleira, estou começando a entender, estou começando a estudar mais essa condição na prática. Mas eu acho que precisa ter essa manifestação parapsíquica mais ostensiva. Uma das coisas que são atenuantes com relação a isso, que eu vejo que os amparadores estão me ajudando, é justamente poder diminuir a minha carga de trabalho no próprio hospital, por causa dessa loucura de plantão, de agenda, de muitos pacientes. Isso te deixa focado, te deixa muito em função disso. Tem a parte boa, que você está fazendo assistência, está ajudando no pé de meia, mas mesmo assim eu estou procurando diminuir. Então esse ano a gente conseguiu o que a gente não conseguia lá na clínica, entre os médicos, os participantes, os sócios, que é trazer mais médicos para cá, para Foz do Iguaçu. A gente sempre tentou e a gente nunca conseguiu fixar essas pessoas. Agora não, agora já conseguimos, 2 ou 3 pessoas já estão aí, uma está mais recente, mas está se fixando,
e com isso já me liberou dos plantões, com isso já me liberou de mais um horário, então eu estou sentindo que a coisa está caminhando nesse sentido, e aí eu preciso agora correr atrás do parapsiquismo e principalmente também do processo da escrita, né? Aqui, ó, parece que eu estou antecipando, né? Professor Pedro, gostaria de fazer 3 perguntas aqui com 5 cobaia agora. Você já é um desperto? Se sim, qual o fator mais difícil de superar? Eu me considero nessa condição que eu estou comentando aqui inicial, eu estou vendo a minha manifestação, eu estou às vezes, porque você tem que estudar o seu temperamento. O meu temperamento é mais de tirar o corpo fora, de achar que não. Eu sou muito severo na autocrítica e isso acaba produzindo uma omissão. Então eu estou tentando não cair nessa condição. Por que isso? Porque eu vejo assim, os fatos, né, que eu quero dizer. Eu mudei para Foz em 2003, em 2004 foi um ano crítico, que foi o ano de instalação. Em 2005 o professor Valdo me chamou para ser EPICOM, me convidou também publicamente. Eu falei, mas aquilo não passava na minha cabeça, sinceramente, tão cedo por vários aspectos. Então eu pensei, como é que pode uma pessoa, né, mais experiente confiar mais em mim do que eu mesmo estava confiando? Então aquilo para mim foi um baque. Óbvio que eu tinha tomado a decisão em 2004 que eu ia investir mais no parapsiquismo e eu via isso como resultado. Mas aquilo para mim me pegou um pouco meio de surpresa. Depois, então, eu já tinha pensado, não, agora eu não posso mais, como a minha manifestação é essa, de tirar mais o time de campo, tirar mais o corpo fora, eu procurei antecipar determinadas situações. Eu falei, não, agora eu vou tentar ver se eu consigo antecipar. Mas mesmo assim, a consciência não muda tão fácil, o ritmo foi lento. Aí ele vem com a história do litrê. E eu falei, jamais imaginaria que eu tivesse escrito uma condição dessa num dicionário, do jeito que foi. Quem não conheceu o dicionário vai lá ver, que é o que ele fala, vai lá ver o dicionário e tal, porque é muita condição. Então, existe um autoassédio de menos-valia, que eu já tenho trabalhando com isso há muito tempo, e esses fatos vêm me mostrando. Aí agora a condição da desperticidade, eu falei, puta, mais uma vez fui pego de surpresa. Então, só que os fatos estão mostrando que tem algum nível de percentual nisso, e por isso que eu estou procurando escrever, estou procurando assumir isso publicamente, mas sem se achar o tal, sem se considerar que já, entendeu? É o dono da pelota, estou por cima da carne seca, nada disso. É procurar entender essa manifestação. E ele fala que se eu fosse um desperto, eu posso contaminar cosmoeticamente uma pessoa. Contaminar cosmoeticamente é quase como um oxímoro, né? É uma palavra que contaminar em geral é negativa, mas se você está falando assim de contagiar, de você estimular, de você soerguer, por exemplo, o ânimo de uma pessoa, eu acho que a TARES é isso. A TARES é você chegar e bater na cabeça da pessoa e falar, escuta, vamos acordar para o processo evolutivo, você já pensou nisso, já pensou naquilo, você já viu as suas contradições, o que você acha disso, jogando para a pessoa, para ela poder ver se ela penseniza melhor sobre isso, né? Eu acho que sim, nesse aspecto sim. Acha que a teoria dos campos morfogenéticos é válida? Quer dizer, acho que sim, acho que é válida, mas ela ainda é limitada. O que precisa se estudar nesse aspecto, se você gosta disso, é estudar 2 temas da conscienciologia que estão muito interligados. Um é holopensene e o outro é sincronicidade, ou parasincronicidade. Essa teoria dos campos morfogenéticos nada mais é do que a tentativa intrafísica de observar, de perceber essa realidade extrafísica. Por isso ela é positiva, porque está percebendo que existe alguma coisa que realmente acontece, né, que realmente reverbera. Mas a causa real disso, a raiz, ela é extrafísica, né? Uma concausa extrafísica. Então, por isso a gente tem que estudar os holopensenes e o processo da parasincronicidade. Pedro. Pois não. Na página 19, politicologia, fala um pouco sobre o que você pensou nesse item aqui. Na politicologia? Isso. A meritocracia, eu vejo que a desperticidade, ela é resultado dessa meritocracia. Então, nós vamos tendo atributos que nos impulsionam evolutivamente, nos impulsionam num nível
para poder se manifestar como um ser desperto. Então, isso vem do mérito, não como eu estava comentando antes, não sei se você estava aí, com base em propaganda, com base a pessoa querer vender um peixe dela, olha, eu sou desperto por causa disso, por causa daquilo outro, eu sou tal, a minha vida passada foi isso, eu fiz assim, eu já era assado, entende? Isso pode até existir, mas num percentual menor. O que manda é o mérito da ficha evolutiva pessoal. E aí tem duas abordagens. Uma é essa, que a pessoa às vezes quer adorar a pílula, e outra, como eu estava comentando, às vezes a pessoa é positiva e ela é o assediador dela. Ela às vezes puxa o próprio tapete. Ela já era para estar mais à frente e ela fica, não, que isso, sabe? Ela se vitimiza, não, quem sou eu, primo? Não, são seus belos olhos, entende? Por aí vai. Então, eu vejo que muitas pessoas na CCCI, por um motivo ou outro, ainda têm uma autoestima baixa, uma autoconfiança parapsíquica, principalmente baixa, e por isso que não assume uma condição mais à frente mesmo, mais de liderança, porque obviamente ela vai receber mais pedrada, ela vai se expor mais, mas isso é bom porque acelera o processo. Se a pessoa está aberta, se ela tem autocrítica, aí que ela vê que realmente ela tem trafares, né? Na hora do vamos ver, na hora em que ela não consegue maquiar, na hora que ela não consegue representar, é que surgem os trafares, e aí é bom porque as pessoas apontam, e aí a gente consegue consertar, né? Pelo menos você tem dados para poder melhorar aquela condição. E você vê assim, dentro da política tem movimentos que criticam muito processos que usam meritocracia, né? Você vê que isso é uma forma de manter a pessoa assediada, assim, até autoassediada, porque não valoriza a percepção de se comparar de uma forma cosmoética, né, de reconhecer o próprio mérito. Eu acho que é uma forma de manter a pessoa naquele lugar. E é uma forma de você minar a motivação da pessoa. Porque, às vezes, vamos supor, a pessoa está dando o máximo, tem ali resultados, e ela é preterida em função de uma outra que vamos supor, um parente, um nepotismo, ou é uma pessoa mais bonita, ou é uma pessoa aparentemente mais não sei o que lá. Então, a meritocracia, talvez ela não seja assim a totalidade das formas de avaliação de você colocar a pessoa para frente, mas ela deve ser, acho que, uma das primeiras, deve ser a principal ali. A pessoa tem que ter feito por onde para ela poder galgar aqueles passos. E principalmente quando a gente observa a evolução, ela é toda feita nisso, né? Ela depende muito do processo da verbação, do exemplarismo, da pessoa, do exemplarismo que ela dá, no sentido de ela ter tido experiência com aquilo e ela ter se saído bem com aquela manifestação, com aquela área, entendeu? Então é por isso que você vê até os amparadores, eles têm áreas de atuação, eles têm certas especialidades. E dentro dessas especialidades acontece o universalismo, acontece a cosmoética, mas é predominantemente com aquele grupo, entende? Por exemplo, um grupo relacionado a um país, um grupo relacionado a um tema, no caso a política, por exemplo. A pessoa, ela não tem jeito, ela não pode, a meritocracia ela é fruto da cognição da pessoa. Então, isso tem que ser respeitado, né? Não dá, se você vai comparar, você tem que comparar quais são as pessoas que têm mais cognição sobre aquilo. E a cognição que eu digo não é só teórica, é também experiencial, é prática. Obrigado. Okay? Gente, eu queria agradecer, então, a presença de vocês, dos teletertulianos, e chamar os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E vamos para as pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Hoje teremos um recado com Patrícia, ECP2 de Foz do Iguaçu. Olá. Você que assistiu a tertúlia, viu os vários exemplos que o professor Pedro trouxe aí das possibilidades de expansão mental somática, de acoplamento com você mesmo enquanto uma consciência extrafísica proporcionada pela SCP-2. Se quiser, aproveite então a oportunidade que a gente vai ter agora nesse mês, no final do mês, dia 25, 26 e 27 de abril, nós teremos o SCP-2 em Foz do Iguaçu.
ele vai acontecer no Hotel Isla Vieiro, e EPICOM será o professor Alcir Alves. O ECP2 de Foz do Iguaçu é uma condição muito favorável para acontecer, ajudar bastante na reurbanização. Nós estamos passando por uma fase muito específica na CCCI, né? O professor Valdo tem trazido que nós já estamos podendo trabalhar com mega sediadores. Então, esse ECP2 é uma oportunidade muito boa para quem quer ajudar na assistência também da reurbanização, né? Nós aqui temos representantes de todas as ICs, estamos aqui junto à Interlúdio, então nós temos condições bem favoráveis para ajudar na reurbanização. Então, fica aqui o nosso convite. Nós pedimos que aqueles interessados se posicionem o mais cedo possível, porque a CP2 precisa ser bem planejado, e também os amparadores já começam a trabalhar com a pessoa que se posiciona a partir deste momento, né? Então, fica o nosso convite, dia 25, 26 e 27 de abril, e quem quiser mais informações pode ser no CAEC, com o telefone 45 35 25 26 52, ou no IPC 45 2102 14 48. Obrigada. E o próximo verbete é Estigma Virtual, da especialidade Anti-Infecciologia, da verbetógrafa Virgínia Ruiz. Boa tarde.